tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 12 de junho de 2011, domingo. Hoje é o dia dos namorados. Eu estou rouco de tanto falar. Eu te amo. O verbete é 1958. 3 páginas, 31 logias e 6 máximos. O tema é mega obscuridade. A especialidade, autolucidologia. Definição. A mega obscuridade é a condição intraconsciencial da consciência, homem ou mulher, na qual ocorre o rebaixamento pronunciado da acuidade, percussiência ou parapercussiência, em função do estado íntimo, pessoal, ou do contingenciamento existencial momentâneo do holopensene atuante. A ambiguidade sensorial, a complexidade dos fenômenos e parafenômenos, dificultando as análises corretas das autovivências. A autoparapercussiência. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 20 expressões compostas, atribuíveis às múltiplas condições básicas incidentes nas ocorrências da mega obscuridade de modo geral. Também nós temos determinadas condições, no caso aqui 10, das percepções parapsíquicas que influem o surgimento das mega obscuridades. Na remissiologia de 15, nós falamos 5 aqui. Fulguração parapsicosférica, mega omissão, obscuridade, semi-parapercepção e sinalizador evolutivo. Frase enfática. Conforme as modalidades, os conteúdos fenomênicos, as ocorrências das mega obscuridades podem ser positivas ou negativas em relação à evolução paraperceptiva da consciência lúcida. Você constatou alguma categoria de ocorrência das mega obscuridades? De qual natureza? Agora, questionamento. Para que a gente consiga comunicação com o amparador, precisamos necessariamente estar descoincididos? Não, seria o ideal, né? Mas isso nem sempre é possível. Como posso distinguir com maior lucidez a sugestão do meu amparo de função ou a autossugestão no momento que estou trabalhando? É anotar as coisas e, com o tempo, você analisar as ocorrências, os resultados, os efeitos, quais foram as consequências daquilo. Aí, pouco a pouco, você vai ver que há uma interferência externa, que nós chamamos de exopensene. Outra, o que preciso para suar sangue? A primeira coisa é determinologia e disciplinologia, auto-organização. Com isso, você arranja prioridade, trabalha mais, há melhores resultados, vale a pena. As formas pensamentos são criadas na nossa energosfera, respondendo aos nossos pensamentos e emoções? Sim, até um certo ponto é isso. Porque tem a energia nos pensenes, essa energia movimenta o holopensene da pessoa. Se sim, temos algumas consciências que poderiam sempre apresentar em sua psicosfera alguma forma, pensamento, que seria o resultado de pensenes contínuos. Sim, em caso de positivo, acredito que essa forma de pensamento seria um agente retroalimentador do próprio pensene da consciência. Sim, você está falando em agente retroalimentador. Holopensene, isso vem de egrégora. Egrega é justamente isso. Ela não deixa entrar nada, ela está sempre se realimentando por si mesma. É autoalimentação. O holopensene é isso. Existe alguma possibilidade de criar alguma forma para aderir-se a alguma consciência ou consciência, estabilizando o holopensene da pessoa por algum período? Sim. É assim que os assediadores fazem para fazer a possessão. Eles dominam a pessoa por aí. Tem que ir devagar. O amparador não faz isso. Ele não faz possessão.
Sou estudante Kriya Yoga e gostaria de saber a sua opinião sobre essa técnica meditativa do mestre Yogananda. Da mesma forma que o senhor fala sobre a conscienciologia, ser a ciência mais importante, Yogananda diz que Kriya Yoga, a técnica mais avançada de evolução. Olha, é bom você ler um livro do nosso amigo, que escreveu, como é que chama o livro do nosso amigo? Jean-Pierre Bastiu escreveu. Vale a pena você ver que yoga é uma coisa secundária. Não vai no bico do Yogananda, não, tem muita besteira nele. Outro, na Definologia, página 8, poderia aprofundar e exemplificar o contingenciamento existencial momentâneo do holopensene atuante? O contingenciamento existencial momentâneo. O problema é o seguinte, você entra dentro de uma determinada condição na vida, que aquilo faz pressão em cima de você, e você tem que decidir sobre o assunto. Esse contingenciamento faz parte dos atributos da estrutura e do arcabouço da própria vida humana. Agora, são conflitos que às vezes existem de fora que atingem você, são conflitos íntimos seus que atingem os outros. Isso aí depende do que é o contingenciamento. São as pressões que você recebe no seu holopensene, vindas geralmente de fora. Eu quero dizer para vocês que hoje é dia dos namorados, de modo que eu estou rouco assim, não é bem porque eu falei muito eu te amo, mas o problema foi essa poeira do vulcão lá do Chile, que atravessou aqui, isso foi na quinta-feira. Ontem eu fui lá para ver o chá da mal, tomar o chá da mal, tomei o chá. Então o que se passa? Lá tinham 3 pessoas que estavam igual eu, com processo também de garganta. Isso é alergia, devido ao problema do vulcão. Eu não me dou bem com lava de vulcão. Eu não sei como é que você se passa, mas eu não me dou bem, eu não tenho boa interlocução com vulcão. Por sinal, aqui tem um que é o Ivo, que já estudou vulcanologia. Pode ser que ele seja melhor. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês ficam tranquilos que a nuvem de poeira do vulcão já foi para o Oceano Atlântico. Ela já passou por aqui tudo e foi embora para o mar. Já saiu já a notícia sobre esse assunto. De modo que agora é esperar algum vômito do vulcão, oportunamente, tudo voltar na estaca zero. Vamos ver. Agora, outra vez que ele começar a ficar desse jeito, eu não vou sair de casa, eu fico no meu quarto. Por exemplo, o Jarbas e a Sônia, lá da minha família, chegaram no carro e limparam o carro, porque está cheio de poeira. Saíram e deixaram o carro. Daí a pouco eles voltaram, está tudo cheio de poeira de novo. Tem um outro casal que viu a mesma coisa. Isso foi a partir de quinta-feira para cá. E é isso que pegou a gente. Eu sou um cara que tem uma certa sensibilidade. Como eu disse, eu sou uma espécie de florzinha dos Alpes. Qualquer coisa, eu grito. Por mais que me esforce em minhas recins e ressex, ainda estou em busca de superar minha mega obscuridade. Ainda me falta muita serenidade íntima ao defrontar-me com o desprezo e a incompreensão da Roberta. Tal fato me impossibilita de ter uma convivialidade sadia nessa vida intrafísica. Posso sentir nas expressões corporais alheias, repletas de apriorismose, que quase todos pensam que eu sou um desajustado, incapaz e snob, apesar de ser intelectualizado, e isso não é a clássica paranoia. O que fazer quando só eu, você, professor, e minha duplista acredita em mim a toda hora? Você vai escrever um livro sobre esse assunto e manda para a gente que nós publicamos aqui na Editares. O que você acha? É um jeito. Afinal de contas, você é meu parente, né? Esse cara é Vieira. De qualquer maneira, nós temos aí uma certa raiz possivelmente judaica, né? Olha que, vamos ver o que a gente faz. Professor, recomendo mascar gengibre in natura para a garganta. Você está enganado, gengibre mata.
Se eu começar a mexer com gengibre, ele sobe minha pressão, que estoura tudo. Eu sou doutor no assunto. Gengibre aumenta a minha pressão. O que eu vou fazer? Não está na minha mão. Eu já falei com ele, fica firme, mas não adianta. Até que eu gostava de gengibre. Eu fiz a experiência e minha pressão foi uma loucura. Pressão arterial. Não posso nem chegar perto. Eu trazia gengibre e distribuía para os professores do instituto. E falava assim, ó, vocês podem, eu não posso. Isso é da década de, sabe, 90. É a vida. Agora, de modo geral, é o seguinte, quando vocês me perguntarem, eu vou fazer o outro responder. Que assim eu não preciso estar falando aqui hoje. O que vocês acham? Não é uma boa? É. Pergunta daqui, responde daí. Pergunta daí, responde daqui. E eu fico observando qualquer coisa, eu bato na mesa. Mas o que você quer? Pô, Arlindo, tá vai. Aqui na página 9, na exemplologia, você pode explicar que o segundo exemplo, que o senhor também repete isso na taxologia também, o negócio da pré-mateologia. Obscuridade consciente, a condição pessoal da pré-mateologia. É aquilo que você começou a ver que você não está entendendo nada do assunto. Aquilo começou a ficar obscuro. Chega num ponto que você realmente não tem resposta para nada. Viu? Então, banana para você, você não sabe nada, isso é mateológico. Não é. O que você acha? Tem lógica? O problema é esse. Tem alguma lógica. Agora, ó, examina essas 20 expressões das múltiplas condições da mega obscuridade. Valdo, Olha como é que isso aí é impressionante. a página 10, para percepções, né? Tem o número 3, meia dúzia, 7, 8. Eu queria saber por que eles produzem mega obscuridade, que é dragona, macrosoma. Importa observar o fato de determinadas condições no desenvolvimento das percepções parapsíquicas influenciar o surgimento das mega obscuridades. Então, por exemplo, dragona parapsíquica. O desenvolvimento Por dela... exemplo, eu te pergunto, como é que acontece esse negócio de dragona? Você admite que isso existe? Não, por que ela provoca... Não, eu te pergunto, presta atenção, já está provocando. Ah, sim, provoca. Por que existe dragona? Isso existe? Como é que se explica uma coisa dessa? De que modo que é feito? Por quê? Agora, eu, por exemplo, por mim, eu tenho certeza que o negócio existe. Não só porque eu tenho, mas porque vieram me falar, sem saber que eu tinha. Então, isso não é uma coisa minha. Isso já aconteceu com outros. Agora, por quê? Esse porquê é terrível, esse ponto de interrogação. Isso é a mega obscuridade. Ela pode surgir mega obscuridade em certas pessoas. Obscuridade é aquilo que obscura, eu não sei. E assim é o macrosoma, o FIEX, para microchip é a mesma coisa. Né? As outras Agora, ó, eu acho que vocês deviam de me agradecer hoje por estar falando com essa hipofonia que eu estou. Por quê? Porque isso mexe com o seu psicossoma do ponto de vista da angústia que você fica para ouvir o que eu vou falar. Isso ajuda vocês a se equilibrar. Eu já fiz isso com outras pessoas. É aquela angústia de ver o constrangimento que a pessoa sente que ela está querendo falar no lugar do outro. Isso é sistema nervoso. São pessoas que ainda não foram na imobilidade física virgem. Vocês estão vendo o nível? De modo que essa minha experiência, eu acho que eu devia te cobrar mais de vocês. Né? Valdo, estou ajudando. O fato de você falar mais não te prejudica? Não sei. Como é que é? Não está te prejudicando o fato de você estar falando? Não, eu estou tomando remédio. O Marco Antônio, que é o nosso chefe da pneumologia, veio examinou e falou, ó, você está no tem que tem nada. Toma um remédio que é assim mesmo, seu processo de alergia. É a velha história minha. Olhou meus pulmões e tal, examinou, me liberaram.
Não, eu falei com ele, você quer jogar uma queda de braço? Eu perguntei para ele. Por sinal, eu também fiz a revisão que me deram dos 10 verbetes novos. Já está feito, já foi entregue para o nosso amigo. Eu acho que ele está trabalhando já. Que nem veio para mim. São os 10 novos. Nós estamos aqui porque tem aqui um cronograma violento do pai na forca, sabe? Tem os dias todos certinhos, então tem que seguir aquilo. Nós estamos em cima do lance. São 20 novos. Hoje é dia 12. Pois é, 12, está na fase da revisão. O Amin era para entrar no dia 14. Nós já demos hoje para ele. Amin dia. Agora a turma ainda está dando muito trabalho de revisão. O erro mais comum e mais bobo é a falta de espaçamento entre os parágrafos. O povo ainda não pensou que a enciclopédia tem espaçamento entre parágrafos específicos. Isso é didático. Por exemplo, aqui onde nós estávamos falando, entre exemplologia e culturologia tem um espaço. Quando tem uma listagem, tem também destacado, tem espaço antes e depois. Esse está tudo certinho. Estuda, tem que estar olhando tudo lá, e eles também, dá muito trabalho. Sobre esse processo de exemplologia, de 10, tinha 7 que estava errado. Tem algum caso que é justo da culturologia? Como é que é? Tem algum caso que é justo, sem espaço da culturologia? Pois é, mas tem que tirar. Aquele que tem. Não, tem quando aquele tema diz respeito à listagem. A culturologia. Aí é outra coisa. Mas depois dele, abre o espaço. É um processo de passar o espaço para depois. Então depois da culturologia, se o parágrafo diz Isso é respeito, para aí destacar, você pode... aqui, ó, destacar o parágrafo, é de propósito. Isso é didático. Porque eu tinha Tendo feito isso. apostilamento, isso é inevitável. Não tem jeito. Porque eu tinha feito essa pesquisa, Cristóvão, no meu verbete, até que já foi. Depois a gente conseguiu dar o espaço. Mas como eu não queria dar aquele espaço, eu procurei em todos os verbetes e eu vi que vários verbetes não têm aquele espaço. Por isso que eu estou te perguntando. Não é Mas é possível. porque... Me mostra o que é, Então, porque tá tudo bom. tem um Aí critério. Isso aí é no início. Então tá. Aí eu vou ver então, vou olhar de novo. Gente, eu quero saber se já tem gente aí da Unicim. Eu quero conversar com a turma da Unicim, que ontem não deu tempo. Não tem ninguém ainda não, né? Não. Hein? Pois é, porque me deram até os dados. Eles queriam conversar comigo lá, quando tivesse chance. Mas eu não vi ninguém veio me falar. Eu caí fora por causa da minha garganta. Não vi mais ninguém. Hoje trouxeram aqui o negócio, mas eu não conversei. Eles queriam conversar não sei o quê. De qualquer maneira, minhas portas estão sempre abertas. Né? Muito embora a garganta nem sempre. Professor, na taxologia, no item 19... Verpom ignorada. O que é isso? É aquela verpom que você ficou sabendo da história, mas não deu valor. Entende? Não levou em consideração. Não viu, às vezes, nem que era verpom. E aquilo, às vezes, ia te ajudar muito. Isso é uma das piores coisas em matéria de obscuridade. É burrice mesmo. Não é só ignorância. É muar. Muar. É um processo muar. O senhor diria que a maioria de nós sofre disso. E o problema é ver, né, o tipo. O que é? E o que a gente Agora, pode estar... Uma coisa boa é a pessoa ver cada caso desse e colocar na vida dela, e ver se tem algum. Sempre vai esclarecer muito o processo da vida da pessoa. Sempre vale a pena. Mas como é que a gente pode ficar mais alerta
para esses insights que a gente tem e que a gente não dá Ver valor. o detalhe do conteúdo. Eu não estou falando detalhe da forma, presta atenção. Detalhe do conteúdo. O detalhe do conteúdo vai ver se atinge você ou não. Você vai ver se atinge você ou não. Se ele interfere em você, na sua vida, no que você faz, no que você pensa. É o detalhe do conteúdo. Por exemplo, pior aqui são esses 10 aqui. Disso aqui, o que é que interfere na sua vida? Você, por exemplo, em todo aquele seu processo antigo, você é boa da atitude para a psíquica passiva? Então, este pega. Esse é o primeiro, hein? Pois então. Você está começando a entender? Quando eu chamo isso aqui de obscuridade, mega obscuridade, eu não estou brincando, é um negócio enorme. E a pessoa não dá valor para isso, no entanto, é extremamente relevante. Em certas condições, contextos, momentos evolutivos. Muitas vezes, como esse caso que você falou, né, em relação aos experimentos, nós vamos fazer com o bem, mas como tem dificuldade de dar essa passividade para os amparadores, por exemplo, eu fujo dela, é isso? A primeira coisa é o seguinte, você olha demais dicionário e conhece bem o processo poliglótico. Mas veja, você de vez em quando, você pensa além do dicionário? Está errado. Isso é obscuridade. Nós não podemos ficar adstritos ou escravizados à forma que o dicionário dá para a gente. Isso é falta de liberdade de expressão. Expressão que eu estou falando, mental somática. Você está entendendo isso? Para valer. Então, é tipo assim, o dicionário seria quase eletronáutica, digamos assim, né? Daí a gente tem que dar uma passividade mental. O dicionário é aquilo que está assentado, é o tradicionalismo, como eu chamo. Se nós formos seguir o tradicionalismo, é o caminho da baratosfera. Por melhor que seja. Sim. No entanto, eu não acho que a gente pode viver sem tradição, não. Você tem que criar tradição. O que é que nós já fizemos aqui? Olha o tanto de tradição que nós temos. O gongo, o horário, o processo de vocês sentar aí, estar aqui, isso tudo é tradição. Nós já estamos caminhando para 3 anos. Essas tradições técnicas têm que ser criadas. São os pés na rocha. Eu vou melhorar isso aqui. Está faltando ainda uns negócios para colocar aqui, para a gente trazer, colocar os bustos. Eu vou deixar isso aqui. Estão reformulando. Fizeram o pedestal, mas está quadrado. Nós não admitimos isso, nós gostamos de tudo adoçado. Então, eles foram lá para tirar o quadradismo do negócio. Eu sou favorável a EM, tudo redondo. Entende? Outra coisa, sou favorável aos índios. Não deixe canto na sua casa, porque senão o espírito mal fica no canto escondido. Se for redondo, não tem lugar para ele esconder. Entende? Mas fizeram um pedestal para a gente colocar as coisas aqui. Por exemplo, o povo vem me dá aí uma flor igual aquela. Eu vou pôr no pedestal para dignificar o presente. A outra pessoa me traz aí, ou eles começam a exibir aí o busto. Vamos colocar em cima. Então nós vamos ter um de cá e outro dali, para chamar a atenção. Tudo é um processo de tradição. Por exemplo, para nós, os bustos lá no caminho da lógica, hoje, são tradições. Você entendeu, né? Mas 90% de tradição, ó, é baratosférico. Por exemplo, as tradições do judaísmo, pan-judaísmo, é horrível, né? Se você for pensar, não é fácil. Isso eu diria, então, até com as coisas da conscienciologia, a gente pode ficar na tradição e não se abrir para ver como. Eu sou uma pessoa que admito e respeito a opinião dos outros e as tradições. Até o ponto que eu não seja cúmplice do processo anticosmoético. Sempre fui assim. Agora, estou preparado para pensar além disso. Pensa bem, você vai deixar tudo aqui. A hora de você virar consciência, você tem que pensar tudo diferente.
O contexto não é mais o mesmo. Você vai até continuar fazendo assistência aqui nessa dimensão, essa coisa toda. Mas a sua manifestação é outra. Você vai estar com 2 veículos de manifestação. Tudo muda. Então, veja bem como é que nós não podemos ter segurança de nada. A verdadeira evolução é a insegurança, mas uma insegurança autoconsciente. Isso talvez seja o princípio maior que eu já falei para vocês aqui. Eu já escrevi sobre isso. Olha se tem lógica. Se não tem, acaba comigo. Manda os cachorros. A gente tem que ter uma autoconfiança na nossa autoconsciencialidade para poder se soltar. A verdadeira evolução é uma insegurança permanente. Por exemplo, nem o serenão sabe que ele não tem uma segurança total. Por quê? Depois dele tem a consciência dele. O que é que não tem depois disso? Agora, sob a consciência dele, eu me abdico de falar qualquer coisa. Não posso falar nada, porque eu não sei o que acontece. Isso eu diria que esse é um processo solitário até certo ponto? Até um certo ponto, todo mundo é solitário. Por quê? Nós somos independentes. Foi criado uma condição de individualização completa, total, permanente. E outra coisa, em crescendo. A evolução, antes de mais nada, é pessoal. Segundo é grupal. Depois é viver o coletivo. Por isso que aquele seu amigo, que foi seu marido naquela vida, que vocês estiveram lá há muito tempo, lembra? Ele hoje é serenão e você está aí lutando com os processos. Ou pelo menos eu tenho uma amizade raríssima. Podia ser pior, né? A sua saúde. Professor, aqui no B. Agora, ó, examina se tem lógica no que eu estou falando. Acabe comigo. Eu estou aqui para ser demolido. Professor, o senhor podia esclarecer mais a frase enfática aí, porque as ocorrências das mega-obscuridades podem ser positivas ou negativas em relação ao parapsiquismo? Sim. O que você quer saber dessa história que você não entendeu? Eu não entendi o que você quer. É porque as mega-obscuridades podem ser positivas ou negativas em relação ao parapsiquismo. Sim, pode ser. Escuta, Sim, podia aprofundar existia um cara que ajudou até a Revolução Russa. Como é que chamava o cara? Que era um cara que ele ia diretamente, sabe, na Kundalini do Mureri. Aonde ele aparecia com aquela cara fechada, estava um monte de mulher em torno dele. Esse sujeito usou as energias e o parapsiquismo dele negativamente. Na corte russa, no início da Belle Époque, no início do século XIX. Século XIX, século XX, foi. Século XX, porque foi em 1917 que houve a Revolução. Agora, como é que é o nome dele? Rasputin. Energia negativa, o cara não soube usar aquilo direito. Como é que faz? Igual esse, ó, tem um monte de gente. São os caras que envolvem todo mundo com o parapsiquismo que eles têm. Tem muita gente assim. A turma está se ajustando para ficar perto, porque estão tendo dificuldade de me escutar. É angústia, ela está ansiosa. Vamos ver, ele agora vai falar. Vai. Não vai. Mas olha, você entendeu o caso do parapsiquismo desviado? Isso sim. Aqui o verbete fala é sobre parapercussiência. E aqui na antagonismologia, o senhor coloca do antagonismo fartura energética e escassez energética, na primeira página. Por quê? O que você quer? Porque você está falando de fartura e escassez energética na antagonismologia. E o verbete fala mais da percussiência, da percepção da pessoa. O que você precisa? Se você tiver uma autoparapercussiência elevada, você vai mandar a mega obscuridade para o espaço, escambau. Você precisa justamente disso.
Outra coisa, o verbete é neutro. Tem o negativo, tem o positivo, essas coisas todas, tudo junto. Agora, é um aspecto bom. Explica para ele o que você achou. A pergunta que eu entendi é a relação que está tendo do mental soma, né, da percussiência, com esse antagonismo que é fartura energética e escassez energética. Sim. Quer dizer, aí a minha opinião é que para ter percussiência tem que ter fartura energética, não pode ter escassez energética, para mim, na minha E opinião. outra coisa, cada vez que você se desenvolve, mais você vai entender os holopensenes. Entendendo o holopensene não é só fartura energética que você vai ter. Você vai ter fartura de discernimento, que é o TEM. Como é que fica? Fartura de emoção elevada, se você estiver bem lúcido. A coisa muda. Uma coisa que eu recomendaria para vocês sobre esse aspecto é você fazer um levantamento da sua vida atual. Você que mora aqui em Foz, qual o lugar que você acha que tem o melhor holopensene? E anotar. Não, o maior é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Quando você tiver um problema, vai para esse lugar para pensar. Faça a reflexão lá. Isso vai te ajudar. Outra coisa, não adianta eu recomendar para você qual é o holopensene. Isso é para mim, você é outro. Você tem que ter aquele que tem afinidade com as suas tendências. Você entendeu isso? Eu acho que o povo ainda não sabe usar o holopensene, a atmosfera dos lugares. Isso é uma boa coisa, saber usar. Tem mais uma pergunta aqui na Hominologia, na página 9. Você pode falar exatamente ali na segunda linha, o que é o Homo sapiens parapsicosféricos? O parapsicosféricos. A psicosfera é mais ou menos 10 mil metros, 10 quilômetros em cima do nível do mar para fora. Entende? Então, uma pessoa que mexe nisso é aquela pessoa que está dentro das comunetes baratosféricas e evoluídas, melhores. Então, é o Homo sapiens parapsicosférico. Agora, o que se passa? Ele, dentro disso, ele está dentro de uma troposfera, mas está consciente do holopensene. Você entende? Então, é o que acontece conosco. Agora, isso que eu falei, para procurar o holopensene, selecionar, fazer a triagem, identificar o que é que te ajuda mais, é importantíssimo. Pensa bem. É o jeito. Aqui no B. Sim. Aqui no B, professor, aproveitando aí a antepenúltima e a penúltima perguntas, uma coisa que eu não entendi, o tema é neutro. Qual é o positivo da mega obscuridade? Não, em primeiro lugar, ela é positiva, mas não é bem positiva. Ela é aceitável quando a consciência não tem aquela evolução ainda. Você não pode combatê-la, aquilo não é negativo. Ela não evoluiu ainda para entender. O suficiente Então, por para exemplo, você não pode falar, não, a bactéria é muito atrasada, eu não quero saber. Não, é o nível evolutivo dela, ela não tem culpa disso. A capiche? O processo é esse. Então nós temos que ver o que é lúcido errado e o que é lúcido correto. O processo todo é esse. Então não é toda lucidez que é certa. Por exemplo, a hora que o Rasputin, que tinha tanta lucidez, que dominava a energia, que mexia na Kundalini das mulheres, que todo mundo ficava fascinado com ele estava usando um negócio errado. Ele influenciou a corte, influenciou a opção de coisa aquilo, sob certo aspecto,
ajudou negativamente a fazer a Revolução Russa comunista. Foi o Rasputin. Você entendeu? Historicamente. Assim tem muitos por aí. Apolônio de Tiana pode ter sido evoluciólogo? Eu não sei, né? Pode ser. Estou sentindo, sobretudo à noite, pressão por acoplamento de alguma consciência. Procuro colocar em prática o trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento. O que poderá estar acontecendo que a consciência não vai embora? Nesses casos, sempre trata-se de conzel. Olha, tudo é possível, né? O observa, você já estudou muito essas coisas, você sabe, eu te conheço. Vai em frente e vê. Agora, ó, exteriorize energia, olha o EV. Faça um encapsulamento dessa consciência fora de você. Não faça no seu bolso, não coloca a consciência no bolso. Põe fora. É o jeito. Joga energia, exterioriza energia que você fica livre dela. Estava ao sol na frente de um armário branco. Minha sombra aparecia nesse armário branco e vi uma espécie de fumaça saindo da minha cabeça. Era meio líquida porque não reagia exatamente como a sombra de uma fumaça. Pensei no início que fosse a sombra das nuvens, mas percebi que vinha do topo de minha cabeça. E quando tirava a minha sombra do armário, a mesma espécie de fumaça não aparecia. Isso pode ter sido algo com a minha psicosfera? O senhor poderia explicar o fenômeno? É físico ou metafísico? Não. Isso aí precisa examinar, porque às vezes tem muita coisa até da sua imaginação. Anota isso tudo e vê o que acontece. Agora, a psicosfera da pessoa pode chegar a um ponto que parece fumaça mesmo. E às vezes parece assim, algodão doce. Depende do que é, como é que a pessoa tem. Tem que examinar com calma. Agora, se era só da sua cabeça, chama atenção. Mas é preciso saber o que tinha nesse armário. Na pintura do armário, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque às vezes tem uma coisa que sugere a imaginação da pessoa, elastece, engrandece, potencializa aquilo aumenta. Então, isso dá desconto. O que o senhor indicaria como método assertivo para o usuário de maconha largar o vício? É se internar o mais depressa possível. Como podemos abordar essas pessoas para ajudá-las, já que elas pensam que a maconha é um calmante natural? Pois é. Hospital. Arranje um lugar que a pessoa possa entrar no spa, que ela seja tratada. E leva essa pessoa e confessa, abre um jogo, faça a análise da anamnese, a semiologia da pessoa totalmente. Mostra a realidade dela. Com isso aí a pessoa vai deixar a maconha. Mas é preciso de ter, assim, um pega. Pega para capar. Tem que ser uma coisa séria, senão não resolve. Ainda mais maconha. Porque maconha, já estão falando em até descriminalizar, quer dizer, combate o cigarro, são a favor da maconha. Isso são os governos que tem por aí. Uma vergonha. Professor, okay. Por favor, na página 9, em taxologia, o senhor poderia dar um exemplo desse contexto no item número 12 e no número 13, para me compreender melhor? Região limítrofe. É aquela região que você está no nível que você está começando a não entender nada que acontece. Está começando a ficar obscuro. É uma condição que você não está sabendo o que se passa. Agora, a soleira da singularidade é a hora que vem um assunto que ultrapassa a sua capacidade. Por exemplo, serenão. Você ainda tem algumas ideias sobre serenão. Já com sexo livre já é uma droga. Você quase não sabe nada. E por aí vai, tem uma série de condições. E isso de um ponto de vista grande. Do ponto de vista pequeno, o processo das dragonas, dragona parapsíquica. Pensa bem. Até um certo ponto você sabe, a coisa existe, mas o que é isso? Por quê? De que modo? Qual é a responsabilidade disso? Que efeito que isso dá? Quais as consequências? Eu não sabe. Professor, esse número 12 aqui, essa região limítrofe, isso é aquele momento onde
A pessoa começa a entrar num processo de autointrusão, autoassédio, começa a ficar obnubilado. É o início da alucinação. Muita gente fica alucinada. O que é a alucinação? É a pessoa que interpreta errado um fato. Ela interpreta por julgar uma situação que não corresponde à realidade dela. Exagera. Então, alucinado é isso. Mascara. Agora, essa região limite é aquela hora que a sua imaginação, às vezes, entra para compor ou enriquecer o que está faltando. Ela preenche as lacunas. Isso, às vezes, é a região limite. Isso aí já é obscuridade. Isso já é um problema. É uma espécie... Tem a ver com aquela pergunta que eu lhe fiz algumas tertúlias atrás, da síndrome da distorção da realidade imaginativa. Até um certo ponto. De uma certa forma, exagera a ou preenche. distorção da realidade. Sendo que os Agora, fatos o que é são... que faz isso? O ansiosismo, a precipitação, a impulsividade. Insegurança. Uma pessoa apressurada, ela tem, está entendendo? Aquela ânsia de resolver uma coisa, de ter uma solução para aquilo. Ela então inventa muita coisa. Tem que ir com calma. Não é assim não. E daí, para entrar numa intrusão mais profunda, numa crise, é um passo. Né? Por aí. Ok. Obrigada. Pode falar. Eu queria entender aqui na página 10, nos 10 itens que tem, o item 2, a derrogação serenológica, em relação aqui ao parágrafo anterior, né? Que isso influencia no surgimento das mega-obscuridades. Por exemplo, derrogação serenológica. Eu não entendi na época que eu estava com a monja, que ela colocou a mão assim em cima das armas e elas pegaram fogo. Primeiro, eu não sabia que uma coisa dessa poderia ter sido feita. Então ali é uma manifestação de energia de uma consciência que era capaz de fazer um incêndio. Eu já tinha visto alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, tem até aquelas pessoas que têm um auto incêndio natural no corpo dela. Autocombustão. Agora, o que é que se passa com esse auto-incêndio, essa situação? A pessoa às vezes faz isso e ela não sabe por quê. Nós sabemos também que o gás metano está dentro do nosso intestino, dentro dessa situação toda. É tanto que tem aquele caso que a pessoa estava lá trabalhando num processo aí sério e foi usar o bisturi elétrico lá atrás. O negócio pegou fogo e queimou tudo no traseiro do paciente. Quer dizer, devido ao gás metano que pegou fogo, porque ele incendeia, né? Pega fogo na hora. Então, a combustão é um fato. Então, tratar de hemorroida com bisturi elétrico, vai devagar. Isso é um perigo. Senão, em vez de ajudar, vai queimar tudo. Você já pensou? Queima tudo lá atrás. Como é que fica? Então, vamos entender essa situação por aí. É o caso de se pensar no assunto. Agora, na questão da monja, tinha uma coisa pior nisso tudo. É que eu descobri depois que ela estava ali comigo, igualzinho eu. Quer dizer, ela estava ressomada. Ela era consciente. Projetora consciente. E eu com aquela cara de tacho. Pensando, não, ela está fora, não é isso. Eu fiquei com o maior constrangimento perante eu mesmo. Passei sem olhar o espelho vários dias, de vergonha. Você está entendendo? Então, você veja bem, obscuridade total. Eu não sei o que é obscuridade no caso. É ignorância para você explicitar aquele fato, aquele fenômeno, aquela condição. Agora, por exemplo, a energia, portanto, é a base do cosmos. Tudo aqui foi feito com energia. Se nós começarmos a aprender o modo de empregar essa energia com mais detalhes, com mais sofisticação, com maior complexidade, nós vamos chegar a ser o serenão, que ele já sabe fazer isso. Então, o serenão, por exemplo, deve ser um problema de energia que ele usa para ser feto e ser lúcido. Como é que é possível isso? A mesma coisa. A monja, com o processo
Que energia aquela? Foi só ela pensar, a energia que saiu dela foi diferente dos outros? Ou energia para pegar fogo em ferro? Lá eu vi que tinha espingarda, metralhadora, revólver, aquele monte. Tudo pegou fogo na hora. Não vem que não tem. Não vai dizer que eu estou com ilusão, que aconteceu. Aqui, ó, vovozinha, não tem nada disso. Eu vi o negócio. Agora, quero engolir aquilo de uma maneira lógica, racional. E eu tenho dificuldade. Isso é obscuridade para mim. Agora, em matéria desses fenômenos, então aqui, ó, esses 10 aqui tudo tem problema. Ontem, por exemplo, eu falei de paramicrochip, que é o caso do Moacir, que eu sei do processo dele. Eles colocaram microchip nele enquanto ele estava trabalhando comigo. Eu lembro dessa história toda. Agora, nessa ocasião, que era lá do Centro da Consciência Contínua, isso foi feito com um monte de gente, principalmente a turma da ufologia, que a ABRAP, a Associação Brasileira de Parapsicologia, levava o povo para eu dar uma geral no povo. Dar minha opinião, ver o que encaminhava aquele sensitivo, aquela pessoa. Ali, então, de vez em quando tinha pessoa que eles colocavam para microchip. Agora, teve um cara que sentia que tinha alguma coisa, cara que sentiu que tinha disco voador, que viu luz na estrada, mexeu no carro dele, tudo isso. Então, ele foi na BRAP, lá do norte, porque queria saber que ele tinha uma coisa em cima dele que eles tiraram. Então tinha que ter colocado. Quer dizer, ele sentiu que tinha um paramicrochip, mas não era um negócio por dentro, era por fora. Estava pegando, inclusive, na cabeça, no ombro, no pescoço dele. Aí, para ver se melhorava o cara, eu coloquei bastante energia, e o enumerador falou, nós vamos colocar uma armação que ele vai sentir, e ele vai se acomodar com o processo. Jogamos energia e saiu todo firme. Aí eu virei para ele e disse, você pode virar a cabeça que não tem nada, não vai alterar a sua armação que você está com ela aí. Entende? Parecia uma armação dessas que a pessoa que está começando com a corcunda, eles colocam para ela ficar assim, ó, desimpedida nas costas. Sabe? Você já viu aquele colete especial? Era mais ou menos um negócio desse nos ombros do rapaz. Agora, ele saiu bem, melhorou a situação dele. Mas ele tinha um paramicrochip. Qual a indicação da... Você sente que tem uma irradiação da pessoa que não é dela, tem uma coisa de fora. Não, qual a indicação da pessoa para poder ter o merecimento de ter o paramicrochip? Geralmente ela está fazendo algum desenvolvimento, alguma coisa de assistência, tem parapsiquismo no meio. Então, é a paraperceptibilidade interassistencial. Isso geralmente dá essa oportunidade do jeito. Uma outra questão, a retrocognição, até certo ponto, ela também é uma obscuridade, né? Ela fica um véu e a gente consegue perceber um ou outro fato, mas a integridade dos fatos nem sempre é possível, né? Como que a gente lida com isso em relação a essas obscuridades? O problema é pentear com pente fino, até você entender você mesmo. Colocar tudo que tem. E não exagerar nada. Quanto mais racionalidade você colocar nos fenômenos parapsíquicos, melhor para todo mundo. Não pode ter irracionalidade ou ilogismo, ilogicidade. De ter lucidez, lógica. Isso não adianta. O que exige mais na nossa vida, para a gente entender e acabar com a obscuridade, é justamente parapsiquismo. Eu não vejo nada que seja. Agora, lembre-se bem, a especialidade aqui é autolucidologia. E a lucidez, você é a sua lucidez, não é essa bobagem. Não interessa se a pessoa é homem, mulher, se tem 20 anos ou se tem 100 anos. O que interessa é a lucidez que ela tem. Professor, no B, pelo que eu entendi, você disse que o pessoal da ufologia tinha mais paramicrochip, é isso que você falou? Alguns deles que apareceram lá. E por quê? Por causa do processo de desenvolvimento da energia, andar mexendo com eles. Agora, a gente não sabe, né? O que aconteceu de fato com aqueles casos. Tem só uma pessoa que eu examinei
E 4 anos depois eu tornei a examinar. Aquela foi impressionante. Ela era uma senhora que era pianista. E muito assim, simpática, uma matrona, sabe, de família e tal. Pra você ter uma ideia, ela sentiu que tinha sido abduzida, que aconteceu alguma coisa com ela. Então eles levaram lá para eu ver. Levaram, eu fui mexer na energia dela e vi que realmente ela estava com um processo de energia vibrando como se fosse, sabe, olhos energéticos. Do jeito que tem olho d'água, ela tinha um olho energético em cima dela. Agora eu olhei na ocasião e fiz experiência, só eu e ela. 4 metros distante da cabeça dela, eu senti as energias do mesmo jeito. Agora, então eu falei assim, tem alguma coisa. Um monte desse povo fala isso. Eles começaram a irradiar energia, que acontecia isso, que dá alteração, uma porção de fenômeno parapsíquico. Agora, por incrível que pareça, passam os anos, uns 4 anos depois, ela já ficou conhecida internacionalmente, chegou a fazer um show do piano dela lá, até no Japão, você tem ideia. Mas aí ela voltou, e eles me apresentaram a dona, de novo. Mas você lembra dela? Eu falei assim, lembro. Aí eu chamei ela de lá e falei assim, vem cá, eu posso te examinar você, como é que você está depois de 4 anos? Então, levei ela para um quarto e fui examinar. Não tinha mais nada de energia irradiando dela. Só tinha junto a cabeça dela. Mas a energia era maior do que uma pessoa normal. Aquilo estava ainda, mas tudo junto à cabeça. Mas fora, não tinha mais nada. Agora, o EM trabalhava com isso também? O EM, às vezes, se interessava para saber o que tinha, sabe? Alguma coisa, mas não tanto. O processo dele que se interessava mesmo é saber as alterações do psicossoma, né? Era o problema mais sério, por causa da parafisiologia do psicossoma. Ele era implicado com isso. E era a base, né, do trabalho dele. Alguma coisa ele viu. Depois de meio século não é possível, né? A pessoa aprende alguma coisa. Ele teve uma semi-encarnação, quer dizer, uma semi-ressoma comigo. E eu tive uma semi-dessoma com ele. Você está entendendo? Nós fomos estudar a pré-maternologia nisso. Agora, veja, nós estamos falando aqui, ô Mabel, mega obscuridade. Você quer coisa mais mega obscura do que pré-maternologia, Zéfiro, personalidade consecutiva? Isso tudo é uma droga. É muito serviço. A gente tem para deslindar muita pesquisa a ser feita. Ela estava falando do paramicrochip, que eu também perguntei. Eu ainda não consigo entender, é obscuro para mim, que 2 pessoas estejam trabalhando com parapsiquismo e com a interassistencialidade. E uma vai ter o paramicrochip e a outra não. Por que aquela outra? Não, mas qual é a indicação real? De necessidade ou mérito da pessoa individualmente. Então, mas qual é a essência dessa necessidade? O que é essa essência? O desenvolvimento dentro de um grupo assistencial. Mini peça do máquina-mecanismo. Ela está mais predisposta a aceitar aquilo vai preencher uma lacuna. São as convergências dos fatos e parafatos. Do jeito que está aqui, está no ponto. Talvez é o caso. Então eles fazem. De certa forma, o macrosoma ele entraria de uma forma similar. Né? Macrosoma é o paramicrochip, só que tem que ir grandão e antecipado. Essa antecipação que é a coisa séria. Você já vem com aquilo. Agora, por exemplo, é muito chato, é a hora que você pega uma pessoa, que você fala em macrosoma, que ela tem, e ela nem sabe o que é, não admite aquilo, nem sabe o que passa. Então, esse aí frustrou tudo. Um caso totalmente frustrado. Não deu nada, frustro. Como é que fica? Aí a gente liga. Por quê? A pessoa geralmente não quer saber disso, porque senão aumenta a responsabilidade dela. Ela vai ter que fazer resets, reciclagem. Às vezes não quer isso. Qual que é o fator predominante que faz a pessoa ter o macrosoma?
ter o mérito de ter uma macrossoma. É sempre isso que eu estava falando. É ampliar o processo de possibilidade pessoal na interassistencialidade que a pessoa vai fazer na PROEX dela. Isso quase sempre envolve algum processo parapsíquico, direto ou indiretamente. Agora, ali precisa de ver onde é que a pessoa está. Se aquela PROEX é uma PROEX ego-PROEX, ou é policármica? É um processo de Max-PROEX? Então isso tudo tem que ver. Esse no macrossoma seria mais avançado. E esses casos de pessoas, de desportistas que têm macrossoma, que não necessariamente tem a ver com assistência. Aquilo é para melhorar o processo do corpo dele e do passado dele. Entende? Por exemplo, o caso do Chico, ele tinha macrossoma. No entanto, eu não tinha curso intermissivo, não tinha nada. Assim eu tenho visto um monte de gente por aí afora. Entende? Desportista, etc. Tal. Agora, eu te pergunto, será que esse desportista que foi mexer com a Olimpíada e que tem macrossoma, será que ele estava errado? Será que aquele macrossoma com aquele corpo que ele arranjou não era para usar numa coisa diferente? Tudo é uma coisa para se pensar, tudo é obscuridade total aí. Fica um pouco mais claro para entender. Por exemplo, tem um deles que eu sempre pensei que ele tivesse alguma coisa, que eu conversava muito com o advogado, conhecia ele muito de perto. É o João Avelange. Agora veja, ele foi presidente da FIFA, não sei quantos anos, e a FIFA é um poço da turma lá do Arlindário. Quer dizer, é uma máfia danada. Então como é que fica? Até que ponto que o cara está certo? Como é que fica? Eu não sei. Ele ainda vive ainda, né, o João? Ele ainda está vivo. Obscuridades. Olha, se vocês querem obscuridade, eu sou doutor em obscuridade. É uma das únicas coisas que eu sou formado. É obscuridade. Ele falou que vai ficar vivo até a Copa no Brasil. Até a Copa no Brasil, pelo menos. Até agora ele fica vivo, segundo ele. Agora, dizem que esse Blara piorou o negócio lá todo. É. Ele está roubando mais. Com mais dinheiro no bolso e fazendo mais movimento. A máfia instalou mesmo de uma maneira institucionalizada com ele. Agora, esporte é isso, né? São os hooligans. É o hooligan do campo, o hooligan torcedor e o hooligan que é o cara que dirige. Como é que chama o cara? Cartola. São três tipos de hooligan. Agora, Valdo, ontem você tocou na questão de proexis e egocármica, mais policármica. Ontem a gente até estava discutindo lá na Apex o conceito de mini proex. A gente queria entender mais, tá? Você dá duas acepções para mini proex. Uma relativa ao tempo, quer dizer, um curto espaço de tempo seria uma mini proex, e outra relativa ao conteúdo, que seria mais focada no ego e no grupo kármica, né? Grupo karma, acertos referentes a essas duas abrangências. A questão que a gente queria saber é o seguinte: pela definição mais atual que você traz de proex, toda proex é quando passa-se pelo curso intermissivo, certo? Essas são, vamos dizer, aquilo que é institucionalizado. É o que, vamos dizer, que foi confirmado. Você está entendendo? Certo. As coisas que haviam antes é tudo secundário. É coisa de amador. Essa não, essa é de profissional. Então a rigor, proex requer curso intermissivo. Até aí tudo certo? Bom, na condição da mini proex, isso que a gente queria saber. Uma mini proex que é bem egocármico mesmo. Nesse caso, a pessoa passou por curso intermissivo ou não? Não. Não, né? Escuta. A monja, na condição de Bilne, lá da história do romance, suponha que aquilo seja tudo verdade, real. Ela tinha uma mini proex? Ela precisou de passar para curso intermissivo? Não precisou. Bombardeei você com tudo que você Não, então, a gente até discutiu esse caso. Nesse caso ali, ela não precisou de um curso intermissivo, não é? Não precisou. Não, ela não é que precisou. Ela ajudou a fazer os cursos intensivos, ela que é a dona da escola. Então para entender, caso exceção, mas eu quero entender. Escuta,
Conceição, eu estou aqui para conversar com vocês, que ontem não deu. Se ainda tem tempo ou se vocês querem. Não estou cobrando nada. E, até minha voz já melhorou para poder responder à altura. Certo? Então, no caso, a gente até pegou esse exemplo aí. E até o seu exemplo também na Espanha, você que foi lá como cigano, né, foi sequestrado pelos ciganos e morreu ainda criança, pré-adolescente. Nesses casos, a gente até colocou hipótese, quer dizer, não houve um curso intermissivo especificamente para isso. Então, o que eu queria saber é isso, a gente pode falar que, não necessariamente no caso de uma mini ProEx, tenha que haver curso intermissivo? Mini ProEx sempre existiu. Mini ProEx sempre existiu. Sempre existiu. Sempre. Há 3 milênios já tinha uma Mini ProEx na Grécia, lá com o negócio tal do fulano e tal, que nasceu temporariamente para consertar a turma que era de lugares diferentes para ver se melhorava a guerra entre eles. Mini ProEx. Agora, naquela ocasião eles não falavam nisso, o nome era outro, entende? Mas é Mini ProEx. Quer dizer, uma vida curta. Alguns estavam se posicionando justamente a favor disso daí. Então, mas é uma vida curta. Uma vida curta não necessariamente passou pelo curso intermissivo, mas teve agora, algum nível de... Pense do ponto de vista da curso intermissivo que tudo muda. Pensa do ponto de vista de quê? Do ponto de vista de curso intermissivo, tudo muda. As coisas agora estão todas mais estatuídas, não é isso? Falando o nome dela aí. Lógico. Aqui. Em São Paulo, nos colóquios com o Marcelo, da Apex, eu levantei essa questão, depois mandei uma pergunta aqui para o professor, se o caso, por exemplo, de uma pessoa que tem uma rivalidade, uma consciência que tem uma rivalidade com uma outra consciência, e eles vêm se matando aí a várias seriexes, de repente um nasce como filho, uma vem como mulher e o outro nasce como filho. Esse é um caso de mini proexis, egokármica, e que não necessitaria necessariamente de um curso permissivo, não é? Grupocármica. Essa é grupocármica. Grupocármica. Existe a necessidade, nesse caso, de um curso intermissivo? Não. Curso intermissivo é só para quem pode. Corta a maioria porque não dá certo. Então, Valdo, só para fechar aqui a questão. Então, conceitualmente, mini proex não requer curso intermissivo. Não requer. Você não pode estar exigindo essas coisas. É outra coisa. A maioria das regras tem exceção. Sim. Tem que pensar. Agora, uma outra... Só para te chatear. A monja vai aparecer no curso intermissivo do equipe como se fosse um aluno igual aos outros. Só para ajudar umas 3 pessoas que estão lá que precisam de uns toques. O que você acha dela? E a obscuridade fica onde? Totalmente Você acha que a monja não é infiltrada? Lá no caso da França, ela era infiltrada. Total. Agora Valdo, só mais... O Zéfiro já foi infiltrado. Não é só o Valdo que já foi, não. O Zéfiro já foi infiltrado. Extrafisicamente. Isso é pior do que ter sido mulher ou marido. Por exemplo, só para te mostrar uma coisa bem superficial. A hora que a minha mãe fala, meu filho, olha lá para mim o caso do homem, vem aqui. Aí eu mudo tudo, me infiltro, fico igual o cara que me conheceu. Entende? Ele era grandão dentro da monarquia. Então eu chego para ele como se fosse subordinado dele, do jeito que foi na ocasião. Então falo o nome dele, exponho o que é e mostro como é que é. Aí ele, olha, eu começo a falar as coisas para ele lembrar quem eu era, o que a gente estava fazendo. Aí agora começa a aparecer esse negócio todo que estava muito perturbado. Lá pelas tantas, Aí eu viro para ele e começo a falar do povo que tinha em torno dele, que ele gostava. E a fulana, e o fulano. O cara caiu em si. Agora, foi infiltração assim.
de minutos fora do corpo. O cara melhorou totalmente. Sabe? Passaram-se os tempos, assim, praticamente mais de um ano. E a minha mãe um dia chegou e perguntou assim, vem cá, você quer ver o fulano? Ele vai ressomar. Eu disse, não, é melhor eu não entrar nessa. Os amparadores não falaram nada, não vou entrar não. Agora, já deve estar vivo aí esse homem. Agora, Val, aquela sua vida, a última, lá na Espanha, tá? Você foi filho do Chico e tal, e foi sequestrado lá pelos ciganos. Aquela vida também você comentou que foi uma mini proex para fazer alguns ajustes e tal. E você, quando você se refere ao intervalo que você ficou na intermissão, período intermissivo, você contabiliza 214 anos, e aquilo ali não serve, não diminui na conta, né? Você contabiliza tudo. Mas o problema é que aquilo aconteceu depois dos 214. Depois. Foi. Então. Por isso que eu passei muito tempo, do século 18 e 19, fora do corpo. O negócio começou no século 17. Século 17. Mas agora, isso aí foi no fim do século 19. No fim do século 19. Então, mas essa... Eu sei, olha, eu não sou muito correto com essas cronologias. Mas a minha pergunta é, nesse caso também... Sabe, obscuridade no negócio para mim. Nesse caso também, você, essa vida, ela foi algo, se a gente pode dizer assim, algo que surgiu até certo ponto, de uma última hora, porque você estava se preparando para essa vida atual, não foi? Eu sou circunstancial. Eu sou freelancer. Uhum. A hora que chegar, que tinha uma coisa para fazer, perguntar, o que você acha disso? Não, eu vou lá. Então, isso que eu queria saber. E agora, o meu negócio mais sério é que eu tinha afinidade com o processo do Chico. Isso. Então isso aí praticamente abriu o caminho. A gente pode fazer uma analogia, da mesma forma que você fala, por exemplo, como você teve que nessa vida atual esperar 2 gerações, aí veio um adendo, por exemplo, ter o filho e outras coisas mais que você pôde fazer. Você arranja os extras. Os extras dentro da Proex. A gente poderia falar que essa sua vida lá na Espanha foi rápida, foi mais ou menos isso no período que você estava? Até certo ponto foi, mas foi um extra. Mas na intermissão. Na intermissão, então, isso que eu queria saber. Mais um processo. Porque você estava se preparando para ajudar certas pessoas, que eu não vou falar aqui. Mas uma delas era o Chico. Que já era o meu serviço lá, empenhado para ver se ajudava o homem da história. Agora, eu praticamente não aprendi espanhol nessa vida. Eu já nasci sabendo, cada minhas retrocognições. As mensagens que eu dei para o Chico eram todas em espanhol. Você está entendendo? E assinava tudo direitinho. Agora, o que se passa nisso? O meu negócio na Espanha, eu dominava esse problema com facilidade. Eu saí de lá com saldo. Uma coisa que vocês devem pensar é a sua ficha evolutiva pessoal. O seu saldo, ele corresponde ao quê? Por exemplo, qual é o saldo da sua ficha com o Brasil? Com a França, com a Espanha. O meu com a China é muito a meu favor. Agora, depois vem aqueles negócios que eu falo para vocês sobre o homem pensante. Com o oceano, como é que você é com o oceano? A forma. Como é que você é com o oceano? Como é que você é com isso? Mas não é só a forma. É um problema do que você já fez e o que sobrou. Na fritada dos ovos, na conta final, o saldo é a seu favor. Por quê? Quais os elementos? Então, isso é uma boa coisa para vocês começarem a estudar a ficha evolutiva pessoal. Um dia desse, tem um rapaz que estava me perguntando, eu tenho uma dificuldade enorme de pensar nisso. Eu falei assim, não, eu calculo, agora sua ficha deve ser um BO imenso, porque você sentiu tão ruim com o negócio, só de pensar no assunto. Eu perguntei para ele, você admite a ficha? Eu admito, então já é alguma coisa. Você já está começando a superar o processo. Então, além da análise da forma e de fenômenos, por exemplo, autorretrocognitivos, quais outras maneiras que a gente pode fazer para analisar esse saldo da ficha? Que uma eu coisa penso que é também o problema da média do seu ciclo de relações. Como assim? Para você ter um saldo bom,
a média do seu ciclo de relações tem que ser a seu favor. Por exemplo, o Marcinho que me conhece, não, mas o Marcinho não serve. Mas ele não serve, porque ele é muito meu parente demais. Tem que ser uma pessoa diferente que me conhece há muito tempo. Tem que escolher. Você, por exemplo, já me conhece há quantos anos? Pois é. Esse não é tanto parente. Porque o Marcinho não. Esse aí foi encaminhado, etc. Esse aqui não é tanto, ele já veio por cima. Você acha que meu ciclo de relações está mais a meu favor ou é contra? Você já viu a internet, como é que o povo acaba comigo. Olha mesmo. Então, veja, eu devo ter um saldo a meu favor, de alguma coisa. Porque senão não seria assim. Agora, todo mundo aqui é assim. Se vai olhar o seu saldo pelo círculo de relações, a média, 51%, tem que ser a seu favor. Senão tem alguma coisa errada. Você vai virar para mim e falar assim, Rosa, você vai perguntar, mas Valdo, por que o círculo de relações que tem? Como é que a gente evolui? Não é com companhias? Como é que você vai ter uma ficha evolutiva pessoal se você não tem boas companhias ou se as companhias não estão a seu favor? Tem alguma coisa errada. Que ficha besta é essa? Não tem lógica? Então, essa dedução do saldo pelo ciclo de relações, eu comecei a estudar a ficha nessa vida através disso. Há muito tempo. A identidade extra já é um extra. Você já falou, extra. Isso aí já culmina, é um upgrade, é outra condição. Porque a idade extra, ela enaltece, ela engrandece o processo da relação aqui. Que a relação extrafísica, eu pergunto, eu não vou dizer nem sim nem não, eu só pergunto. O que é mais importante? A relação da identidade extra ou a relação grupal dessa vida? Hein? O que você acha, você que está estudando isso? Eu acho que é a identidade extra. Eu também acho. Agora, eu não acho. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Gente, se eu pudesse trazer meus amigos extrafísicos para sentar tudo aqui na frente, ó, seria o máximo. Você está entendendo? Seria o máximo. Não, o processo não é caber. Eu trago 20. Nós íamos resolver uma opção de coisa aqui instantaneamente. Ia ser um tal de fazer curso de tudo quanto é jeito. Eu quero um curso sobre isso, o outro eu quero saber. Esse povo tudo poderia esclarecer muita coisa. Mas veja, seria um estupro evolutivo grupal, praticamente coletivo, totalmente errado. O que é duro na vida é o seguinte, você sempre pergunta o que é certo e o que é errado, de tudo. É a encruzilhada, é a distinção. Você tem que distinguir as coisas. Você está numa eterna encruzilhada. Lembra disso? E você tem que fazer a triagem o tempo todo. De modo que ali você tem que fazer opções, tem que fazer a decisão através de uma determinação clara. O tempo todo é isso. O que você quer? Do ponto de vista prático e sintético, é dessa vida atual, né? Porque ela vai mostrar o resultado disso. Nada disso interessa. Você está entendendo? Então, agora, existe uma frase que consola aí, né? Que eu não falei. Né? Dentro de mim, isso é um ponto de segurança melhor do que qualquer coisa que vocês façam a meu favor. Está entendendo ou não? Sim. Se esclarecer? Melhor até do que os amparadores, não interessa, porque você... Eu sei, na minha terra natal, não é aquela moça lá de Copacabana que queria voltar para o Uberlândia. É para a procedência, né? Porque lá eu sou da corte, aqui eu não sou nada. Sou da plebe, ninguém na plebe, nem na plebe, não me conhece na plebe. Ela morava em Copacabana, um big no apartamento. Fala aí, agora é a sua vez.
A identidade extra. As relações entendi. da identidade extra são mais importantes, mais abrangentes, mais, vamos dizer assim, da multisserialidade do que dessa vida. Mas, como o Pedro falou, do ponto de vista prático, dessa vida é importante. Sim. Compreendemos agora. Só pensa uma coisa. Se isso aqui não fosse importante, o que é que eu estou fazendo aqui? Tchau para vocês, eu vou embora nesse minuto, não fico aqui. É lógico que tem que ter algum efeito positivo, algum resultado, algum esforço, não é? Um fruto disso, não adianta. A revista Veja de hoje saiu uma matéria informando sobre o despreparo da Dilma no confronto com o Congresso, refugiando-se no palácio e pedindo auxílio ao Lula e ao Sarney. Pode comentar? Eu já vi essas coisas todas, no iPad já tinha falado essas coisas já há muito tempo. E também lá tem um nosso amigo que escreve aí sobre as coisas aí do PT, já falou isso há muitos dias aí para trás. Aquele que vive escrevendo aí, um grande jornalista do Brasil sobre isso. Realmente é. Vamos ver agora se as coisas mudam um pouco, com essas mudanças lá de ministro junto dela e tal. Vocês sabem que essa mudança desse segundo ministro só diz respeito ao processo lá do PT com ela, que o mais me interessa. Que ali não tem nada a ver com os processos das leis do Brasil, é tudo processo interno de partido. Tive um sonho nítido em que me vi esposa de um rei nomeado pelo povo. O nome dele era René. Pude sentir a energia positiva e amorosa dele. Pesquisei e descobri que ele realmente existiu e teve 2 esposas. De que maneira poderia me aprofundar na pesquisa para tirar lições evolutivas? Você escolhe uma das esposas e vai examinar. Se o seu temperamento e a vida que ela teve, e o seu jeitão hoje, tiver 100 itens parecidos com ela, vale a pena estudar. Se não for essa, você pega a outra e examina. Às vezes é a outra. Examina, às vezes pode ser. Tudo isso é possível. Agora tem que examinar, no mínimo, 100 itens do temperamento e das tendências da pessoa para serem totalmente iguais. E outra coisa, quanto mais recente seja aquela vida anterior, mais você é. Não tem diferença. Então tem que olhar muito isso. Aí tem que ter mais coincidência, mais identidades. O que pode ser a sensação gelada na região do fronto chakra? Energia aí do ectoplasma na questão nossa. Você tem que lembrar que tem um lobo frontal aqui, ó, lá dentro, aquele negócio que chega dos 2 hemisférios cerebrais, que é a base do processo da consciência ali. Isso aí mexe no fronto chakra. Então, quando tem sensação gelada, é porque está mexendo em algum processo parapsíquico das energias da pessoa, que abaixou a temperatura. O amparador de função pode ser o mesmo que sempre nos acompanha, e o amparador de TENEPS, ele aparece quando se inicia a prática, pode ser nosso amparador de sempre. Primeira coisa, preciso saber, não é todo mundo que tem amparador. Uma pessoa que vai começar a TENEPS, ela tem amparador? Preciso saber, porque às vezes ela nunca teve. Ela vai começar a ter através da TENEPS. Tudo isso tem que examinar, né? Não é fácil, não. Amparador não é coisa comum. Curso intermissivo não é coisa comum. Serenologia não é coisa comum. Se a gente falar mais? Por exemplo, arlindário não é uma coisa comum. O Lula falou que o Sarney não é uma coisa comum. Realmente. Cada um acha as coisas comuns daquilo que pensa. Agora. Sovaldo, a pessoa que tem curso intermissivo significa necessariamente que ela tem os 51% das relações a favor dela? Não. O que significa exatamente relações a favor? Senão ninguém nunca ia falhar. Todo mundo ia chegar no complexo imediatamente. Às vezes a gente entende como estar a favor o ato das pessoas reconhecerem você. Mas eu não penso que seja isso a sua colocação. O que você quer dizer outra com coisa, isso? mulher é muito fácil de se reconhecer, né? Mas, Você, aqui, a Lude, com açúcar até eu. não entendi, não. Cada força presencial, a presença, isso aí é importante. Explica para ela o que você pensa. Eu também. Você entendeu?
Eu não entendi muito bem não, professor Valdo, mas eu penso o seguinte, mas pela sua força presencial, você tem uma atração. Ela não Mas é isso do não Rio, mas significa é que... bem carioca, né? Hã? Aprendeu todas as malandragens suas. Não sei se é isso mesmo, é o que eu penso, né? Então você tem uma atração, então por essa atração você vai ver Mas a quem atração aproxima não de você. necessariamente pode ser a seu favor. Pode gerar até inveja ou competição. Não, mas a atração, mas você geralmente, há uma tendência da queda. É tanto que tem uma expressão popular. Não, ele arrasta uma asa para fulana. É. Mas aí, Arrasta se vai ser bom ou justamente ruim, isso. você que vai transformar aquilo bom. Eu não sei bem isso. Não, fala o que você pensa, eu quero entender Eu, melhor. por Não sei se exemplo, eu mostro toda a minha paixão fraternal para minhas monstras. Vocês estão no meio disso. Aqui tem um monte dela. Entre vocês é que tem as pessoas que têm mais força presencial. E às vezes umas que nem aparecem muito. Aquela menininha que está lá, ó, lá do Wilson, ela tem uma força presencial violenta e ela não aparece muito. Cada energia dela, aquele sorriso dela lá, é aquela lá. Ah. Examina bem aquela lá. Você Já devia vi. examinar. Eu já pra ver. vi. Você conversou Conheço. com ela? Pois é. Agora veja. Ela é bem assim, aparentemente, você olha, é bem comum. A brasileira, né? Bem brasileira, né? Não tem nada. No entanto, por que que Ela tem uma pele impressionante. É. A pele é linda. Não, isso não quer dizer nada. Ah, Isso é um ponto. A mulher vai logo falar nisso. Não, e a bolsa dela, você viu a bolsa? eu falei pele, eu falei bolsa. Mas nem uma outra sapato. É o ginopapo. Não, mas Tem- peraí. Olha só, tem mais uma coisa que eu acho que pode ser GNT. parâmetro. É por que as pessoas te procuram? Eu acho que isso é importante você também É conhecer. o gênio. Não, ok, mas olha, ele já falou que a força presencial tem relação, então, com o saldo das relações. Tem, tá? Tem. Eu entendi Lógico isso que tem. parcialmente. Eu entendi Lógico. a linha, mas Agora parcialmente. veja, vem vocês Exatamente, aí com como é. Pois é, aí um você tem que avaliar. ginossoma, não é? Sabendo usar o ginossoma. Fizeram curso intermissivo, sai de baixo, isso é um perigo. Mas eu acho que tem que avaliar também, professor Valdo. Junto uma série de fatores que criam problema. Essa força presencial atrai. Aí começa a analisar, atrai o quê? Né? Por que as pessoas se aproximam de você? Para perguntar o quê? Para querer saber o quê? Eu acho que por aí você vai vendo. Agora, ó, o caso de tudo é aquele cara lá de Minas. Valdo, isso é o Charmão. Charmão. Agora, Paulo, É o Charmão. É o Charmão da pessoa. O que você vai fazer? Ele estava certo, cara. outra questão também referente aí a curso intermissivo. A rigor, o curso intermissivo, quando a pessoa vai passar pelo curso intermissivo, já tem algum percentual no conteúdo desse curso intermissivo de policarmalidade. Ou você pode... Não, ele tem uma estrutura favorável a desenvolver a policarbalidade. Então, é uma consciência predisposta à policarbalidade. Ele já está começando a chegar naquilo que eu falei aqui, a fronteira, aquilo que eu disse aqui sobre esse processo, que a pessoa está na região limítrofe. Ele já está naquele caminho para sair disso. Então ele está saindo do grupo karma para ir para o coletivo. Então, quando chegou já nesse patamar, por exemplo, a gente pode falar que dentro do currículo mínimo de qualquer curso intermissivo tem algum percentual de policarmalidade? Quer dizer, não. Em outras palavras, pode existir um curso intermissivo... Não, está muito difícil. Não, mas pode existir um curso intermissivo só para ego Um karma? ou outro pode, mas você não pode generalizar isso. Não pode Tem nada a generalizar. dizer. Policarbalidade não é fácil. Não. Eu quero saber o seguinte, pode haver curso intermissivo só para ego karma? A pessoa falar que a pessoa passou por um curso intermissivo... Tem aula de curso intensivo específica para cada coisa. Depende do grupo que entra ali. Então, por exemplo, se vocês pensam que aqui faz esses grupos de estudo, extrafisicamente é muito maior o número. Aqui, de vez em quando, um dia desse eu perguntei para o enumerador, falei assim, hoje eu estou vendo muita gente aqui. Ele virou para mim e falou assim, tem 22 grupos diferentes aqui, extrafisicamente. 22.
Vocês, eu não sei, há muitos anos, você lembra uma vez que eu falei que eu cheguei fora e que tinha um povo que estava até deitado assim aí na grama? De lá para cá, tudo isso ampliou, não é mais do que era. Tudo aqui cresceu. A hora que ele me falou que tinha 22 grupos, eu não tive surpresa nenhuma. Deve ser isso mesmo. Walter. Agora, é lógico, tem grupo de 5 pessoas, tem outro de 50. Então, a gente pode dizer que tem uma pessoa, pode ocorrer o caso de uma pessoa que passou pelo curso intermissivo e nesse curso intermissivo ela só viu questões de ego e grupo karma, por exemplo. A maioria aqui. Pode. Por isso vocês demoraram a vir. Quem que é que estava segurando o seu carro? Você caiu em qual lama? Qual buraco? Não, sim, mas foi justamente. Mas a gente considera que também a gente viu conteúdos de polikarma. A gente chegou a ver alguma coisa. Não, gente, calma. Não, porque a gente quer entender bem, porque isso foi uma discussão importante. A gente queria saber se, quando a pessoa já passa pelo curso intermissivo, o mínimo. Polikarma é um processo de exceção. Pensa por aí, você vai entender. Então, não adianta querer colocar tudo no mesmo saco, não dá. Não quer dizer que você já está no polikarma. Então, o que eu quero saber é isso. Porque senão, isso, Valdo, é uma pergunta aparentemente simples, mas que às vezes cria muita confusão mesmo. Não é que a gente já esteja no polikarma. O que a gente queria saber é se discutiu, se teve alguma aula, teve uma para-palestra, se é obrigatoriamente... Alguns tiveram, outros não, porque não estavam entendendo nada. Ou seja, não estava entendendo nada de grupo, cara. Então, vai falar em polikarma. Então, isso significa dizer que pode ter curso intermissivo que é exclusivamente com conteúdo só ego e grupo karma. Sim, a maioria. Sovaldo. Maioria plena. Quero retomar aqui o tema dos 51% das relações. Que eu acho que é uma coisa, não é tão simples entender isso. Quais são os critérios que definem a gente avaliar, ponderar se estamos nesses 51% das boas relações. Além da força presencial, quais outros itens a gente poderia acrescentar aí para entender se estamos... você se sentir bem com todo mundo. Você, a partir de você. Eu me sinto bem com vocês. Como é que é? Meus conflitos ultimamente, tem matado alguém ultimamente? Como é que é a minha situação? Então, é isso. Convivialidade positiva, útil, tranquila, com equilíbrio e harmonia. Convivialidade. Pensa nisso, você vai entender. E a pessoa que é mais introspectiva? Introspectiva, pergunta para ela se a introspecção dela é egocêntrica ou grupocêntrica. O que é introspecção grupocêntrica? É aquela pessoa que pensa no grupo karma, pensa nos outros. Mesmo que ela fique mais... E outra coisa, pensa positivamente e não contra, pensando mal dos outros. Ela pensa bem dos outros. Isso necessariamente levaria a pessoa a ser mais aceita num grupo ou não necessariamente? Não, o que faz ser mais aceita é uma série de condições, principalmente a verbaciologia. A verbação conquista mais. Eu pergunto para vocês, além do charmão, o que é que pode segurar mais o grupo ou o círculo de relações sociais de uma pessoa? O exemplo, mas que exemplo? De autossuperação, cosmoético? O exemplo de interassistencialidade. Tem a cosmoética, CPC, essas coisas todas entram aí. Uma coisa puxa a outra. Tem lógica? Tem. Valdo, dentro dessa pergunta, eu estava pensando qual é o papel, ou se através da relação da Consim com a mãe, a gente pode chegar nessa inferência da FEP. Não, a mãe pode ser um fator desencadeante positivo. E pode ser um fator desencadeante super negativo. Pois é, mas através desse diagnóstico a gente pode colocar a flecha para um lado para o outro. No seu ciclo de relações das pessoas que existem, você vai encontrar tudo isso. De um lado e do outro, os dois Sim, extremos. pois é. Mas você pode ter a relação com a mãe como um pilar dessa condição da FEP, por exemplo, se já começa errado. A mãe vai até um certo ponto da constituição do processo somático, né, o problema genético. Não tem tanta importância.
Eu penso que o processo extrafísico é muito maior. O amparador que você tem, que você conhece, é superior à mãe, pai. A genética já foi para o espaço. Professor, e no caso Está vendo a evolução em si. No caso da ressoma, por exemplo, aqui no ar. Neste caso, o preparo de uma mãe, de uma família que vai se preparar para a ressoma de um serenão. O senhor falou assim, da monja participando do curso intermissível como aluna comum. Vai ter uma ressoma. O que o senhor sabe disso? Assim, no sentido de quais variáveis para a ressoma de um serenão, o preparo da família. Isso é tudo obscuro para as consciências que estão recebendo isso? Essa serenona? Eu não entendi bem a pergunta dela. Você entendeu? O que considerar... Vamos expor isso mais, que eu não, se vocês entenderem, vocês falam. Você está tendo dificuldade também para ouvir, né? Olha só. O senhor falou ainda há pouco sobre a possível participação da serenona monja no curso intermissível como aluna comum. Daí o Pedro está falando da ficha evolutiva de uma mãe que vai se preparar para receber uma consim. Qual a relação? Eu estou pensando qual seria a relação de uma serenona que vai ressomar numa família intrafísica e quais variáveis que teria que ser considerado para que isso aconteça. Ela sempre vai entrar lá para ajudar todo mundo. Fim de papo. Tira as conclusões por aí. Ela nunca vai entrar para piorar, vai entrar para melhorar todo mundo. Tem que examinar para ver o quê. Por que ela vai melhorar? De que modo? O que o povo precisa? E outra coisa, ela sempre teve relações com aquele povo. Isso não vem gratuitamente à toa. Tu tem razão, entende? Professor, aqui no B, o senhor poderia aprofundar a questão desses 22 grupos do extrafísico com a ressexibilidade aqui do grupo? Não, são pessoas que estão fazendo pesquisa lá no curso intermissivo. Por aí vocês veem como esse negócio já está avançado e complexo. 22 grupos. Ali então você vê assim, quase sempre são grupos de 7, 8 pessoas, por aí afora, mas tem uns que são maiores. Agora, você nota que eles estão sempre juntos e fazendo telepatia dentro das coisas deles lá, sabendo o que quer que se passe. Agora, cada um está num nível, um determinado nível do curso intermissivo. Se de ver o que eles estão procurando. Um grupo, por exemplo, às vezes está interessado num processo de psicossoma. O outro está interessado na somatologia. O outro está interessado em mental somatologia. E por aí vai. Isso varia infinito. Tem gente que vem aqui para ver a média do parapsiquismo nosso. Como é que é? Porque ele mexeu muito com o parapsiquismo e vem para cá para mexer com isso. Então ele está vendo como é que está a praça. Como é que está a venda desse produto? Como é que está saindo? A demanda, a oferta. Ele quer examinar o parapsiquismo. A demanda e a oferta de parapsiquismo. Eles vêm examinar. Agora, 22, você pensa, eu não sei, né? Eu não sei classificar esses grupos. Eu não sei. Eu só não me assustei quando ele falou em 22 grupos, não. Pelo total de vez em quando que eu vejo aqui, quando eu chego, pode ser até mais que isso. Depende do dia. Certo. Existe a possibilidade até de aumentar esse número, né? Não, isso a tendência né? Entende? Na vida que o senhor foi morto e até o cachorro dessomou, pode ser considerada mini proex, completismo ou o quê? Não foi mini proex, porque eu já estava com uma certa idade. Agora, foi um processo de finalização de um serviço. E outra coisa, não teve nada contra mim. Essa morte lá foi uma bobagem que fizeram. Só que quando você se torna vítima, vai te dar mais trabalho, porque você tem que ajudar os algozes, né? Outra coisa, nesse caso aí, que eu tinha que arrumar era uma mulher da monarquia. Foi a que deu mais trabalho. Até hoje a gente ainda está trabalhando. Desde nova, no geral, as pessoas têm muita facilidade em se abrir e desabafar comigo. Depositam muita confiança, mesmo me conhecendo pouco. Isso pode significar um ciclo de relações positivas? Sim. Observa bem. Observa o que você foi antes. Consultora, freira, padre, confessora.
Precisa de ver o quê, né? Mas, ô Ami, você quer falar alguma coisa? Eu queria voltar a esse tema dos 22 grupos de pesquisa. Eles não têm alguma afinidade com as I6 especificamente. Como é que é? Os 22 grupos de consciência. Tem? Você falou aí? Como é que é a afinidade deles com as consciências que estão aqui? Eu penso que um ou outro tem afinidade. Mas a coisa mais séria é interlúdio e tertúlia. Não há uma afinidade pessoal, não. Uma outra coisa, cada grupo desse tem uma pessoa, tem uma consciência que dirige, que lidera. Entende? Tem alguma afinidade com os temas de pesquisa da I6? Tem, porque estudo de conscienciologia lá, estudo de conscienciologia aqui. Isso poderia também ter a ver com a quantidade de 6 que temos hoje? Cidade de quê? Não, o processo nosso é a conscienciologia. O que é a conscienciologia? Tem ICs, tem ECs, tem tertúlia, tem holociclo, tem holoteca, tudo isso tem envolvimento, IAC, entende? ARAC, Rio de Janeiro. A minha pergunta é, quando o IC permite mais um grupo de fome ou é o contrário? Não. Aí depende, eu não sei qual é o interesse dele. Isso aí eu não posso falar nada. Isso eu não sei. Quanto mais, escuta só, quanto mais instalações ou instituições nós fizermos aqui, diferenciadas, distintas, de modo diferente, para abarcar o processo da conscienciologia, que é o estudo da consciência, melhor para eles. E outra coisa, em primeiro lugar, melhor para nós. Quanto mais nós especificarmos as pesquisas, melhor para todo mundo. E esses grupos que estão unidos pela pesquisa? Sim. São pessoas que têm um passado? Não, nós aqui. Nós somos unidos por quê? Pesquisa. A turma vai na Anapex por quê? Pesquisa. Vocês estão fazendo aqui o quê? Vocês pensam que hoje eu vou dar tâmara para vocês? Não vou dar, não. Então, o que vocês vieram fazer aqui? Então, o que está unindo, nesse caso, são as ideias, não necessariamente amizade do passado. Não. Mensagem do passado, ela circula lá no fundo dos vasos comunicantes. Mas o que manda mesmo na média, em alto nível, na superfície da coisa, é o interesse objetivo da evolução. Você está interessado em qual evolução, qual tema, qual assunto, qual vertente, qual viés. Agora, vocês já viram. Eu não vejo nada de mais de 22 grupos diferentes, está pesquisando coisa diferente conosco. A enciclopédia já tem mais de 2.000 vertentes. E outra coisa, no mínimo, nós temos 2.000 temas diferentes. Sempre tem um vertente que é diferente do outro, não tem dois iguais. Eu só achei interessante porque o número de 22 se parece muito com o número de 6 que nós temos hoje, entre 6 e 3. Não, são 23 que tem, né? Das ICs. Não tem nada que ver. Tem nada? Outra coisa, eu fiquei sabendo desse negócio dos 22 há muito tempo. Esse negócio de 23 eu vi outro dia naquele evento que teve. Eu nem sabia que eram 23. Agora, esse negócio do enumerador já faz algum tempo. Agora, isso aconteceu, foi num dia que eu vim aqui, porque às vezes eu chego aqui mais cedo, igual hoje, e vi que tinha gente. Eu virei para o enumerador e falei assim, que tal eu começar aqui a telepatizar para esse povo aqui? Eu falei assim, calma. Eles querem ouvir você, mas não querem ouvir só você, não. Eles querem ouvir todo mundo que chega aqui. Quer dizer, então, é gente que está querendo estudar vocês. Eu não tenho tudo que eles querem estudar. Eu não tenho tudo. Agora, juntando todos vocês, deve ter muito mais coisa. Você entende? Se chegasse um serenão e sentasse aqui para dar aula para vocês,
Uma boa parte dos temas eu tinha que jogar fora. Não havia gabarito para acompanhar o processo. Agora, a hora que ele falou isso, eu me senti muito bem. Ele não falou nada, mas talvez tenha sido a maior elogio que ele já me fez na vida toda, sem querer. Você entende? Eles não vieram aqui por causa de você. Isso é o máximo. Não, por causa do serviço. Vocês. Isso faz um mês. As cobaias são humanas. Hein? As cobaias maiores são humanas. Sei, a cobaia maior aqui sou eu, né? A cobaia mor sou eu. Eles não querem saber dessa cobaia mor. Qualquer coisa já sabe, né? Meu respeito, já viram livro, milhão de coisas e tal. Tem um cara desses que está fazendo o curso, chegou para mim e falou assim, eu fiquei sabendo umas coisas da sua vida que eu não conhecia. Aí eu virei para ele, olhei bem e falei assim, vem cá, você é um cara que viveu nesse lugar, fez isso. Isso foi fora do corpo. Ele virou para mim e falou assim, foi, quem é que te falou? Aí eu fiquei quieto, né? Falei assim, não adianta seguir com a conversa. Eu acho que não dá, né? Quem é que foi que te falou? Bidu. Mas GPS vê pouco, ele é só geopolítico. O meu negócio é o conteúdo político. Eu quero ver o conteúdo político. É mais do que o banco de dados, é o conteúdo político. Agora, a política nossa é a política evolutiva. Então, como é que fica? O negócio é sério. A condição, o contexto é seríssimo. Agora, gente, isso tudo é a responsabilidade nossa. Cada vez que esse povo me fala as coisas, aumenta mais a minha responsabilidade. Agora, você tem que fazer força. Não posso usar gengibre, eu tomo água e começa a melhorar a minha voz. Só começar a falar. Agora, sempre foi assim. Você lembra quando eu ia totalmente afônico para São Paulo, eu começava a falar, daí a pouco eu ficava bom? Você lembra disso? Você lembra como é que era? Aí eu chegava lá e falava com o Zanarotti, Zanarotti, onde é que tem uma mesa médica de atender doente? Então ele me arranjava, eu colocava um travesseiro e ficava esperando o povo lá dentro, naquele quarto lá separado. Geralmente eu melhorava na hora. Em pouco tempo. Tem muita gente assim. Agora o gengibre realmente é o máximo. Para quem dá aula, ajuda muito. Mas o que mais que você queria? A curiosidade é como a gente poderia estar interagindo mais aproveita. Quer dizer, as duas coisas, gente aprendendo e também facilitando. Agora, ó, eu penso que de vez em quando esses grupos, quando o assunto é muito sério, eles devem pensar em alguns de vocês para fora do corpo. O problema é que muitos de vocês não lembram. E eles não forçam a barra para lembrar, porque senão prejudica o sistema nervoso central. Quando a pessoa está assim, uma das coisas que eu vejo, que os amparadores têm muito critério nisso, é não exagerar na melhoria do processo de lucidez com a pessoa projetada. Parece que aí é um dos pontos sérios. Porque projetado, a pessoa pode dessolar, né? Se mexer muito. Você ter um quiprocó aqui é uma coisa. Você ter fora do corpo, descoincidido totalmente, é outra coisa. Você está entendendo, Pedro? Então, um negócio que eu vejo, eles levam isso muito em consideração. Professor Valdo, esses 22 grupos desses intermissivistas, eles são oriundos só do interlúdio Tudo ou é vem de outras interlúdio. Ele comunidades? falou, eu já sabia, porque eu já tinha visto outros. Tudo é do interlúdio. Todos do interlúdio. Todo mundo. Agora, vocês pensam bem, né? O nível que está isso. Agora, por exemplo, eu não sei, eu não perguntei para ele. A hora que vai dar uma aula lá no interlúdio sobre o curso intermissivo, juntam quantos grupos desses 22? Eu também não sei como é que é. Ninguém sabe como é que é isso.
Eu não vi. Agora, todo é um processo da gente pesquisar, né, estudar, saber. Uma coisa eu digo para vocês. Em certas condições ou contextos, vocês estão na Berlinda. Na Berlinda. Isso é uma responsabilidade danada. Eles aplicarem o tempo deles em ver as suas vidas, é porque tem um processo sério. Ninguém vai perder tempo com marca-traque, pó-de-traque, que não presta, pé de chinelo, subnitrato de pó de mico. Ninguém vai querer. Vocês não são mais subnitrato de pó de mico. Já são mais alguma coisa do que isso. Como eles são intermissivistas, e aqui também... é? Como eles são intermissivistas, e nós também, eles estão querendo ver mais ou menos o quê? Como vai ser a parte prática do curso intermissivo deles? Não, é isso que eles querem? Mas cada grupo desse deve ser uma coisa. Por exemplo, alguns deles, vamos supor, 12 deles chegam e querem examinar se são capazes de passar o pensamento, que é aquilo que eu chamo a chega para a psique através da cabeça rombuda de cada um aqui. Como é que entra nessa caixa craniana? É bem possível, já vi. Lá em São Paulo, vocês lembram lá em São Paulo que eu falava que tinha gente que já fazia isso lá. Isso na década de 80. Agora, essa turma aí é toda mais avançada. Tem o AIEC que está ajudando, que é fora de série, que conhece isso. Então o cara chega ali, faz afinidade, faz um encapsulamento com a pessoa e passa a ideia. Aqui eu não vi tanto do jeito que eu vi em São Paulo, porque lá eu ainda tinha mais tempo para ver, dentro da situação, como é que era. Mas aqui a gente está pensando demais no processo de tema, porque vocês perguntam muito em São Paulo, o povo não era muito jejum. Lá eu tinha ainda chance de ver essas coisas. Aqui eu já vi poucos, mas eu já vi. Agora eu vejo que houve aquele negócio. Começaram a mexer com alguém e falar assim, essa pessoa vai pegar o microfone e não demora. É batata. É. Não, faz a e pergunta depois que eu você quero telefoniano e fala que eu não espero a pessoa falar. Aí o que você faz? Não pode cuspir no cara. Eu já estive pensando em fazer um para-cuspe, um cuspoduto, para mandar, mas não adianta. Aqui, ó, não adianta, não vai cuspe nisso para dentro. Gente, então, ó, muitas graças a vocês. Eu agradeço a paciência de vocês ouvir eu hipofônico do jeito que eu estou, mas eu prometo que as coisas vão ser melhores daqui para o futuro. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 124 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 5 recados. Alessandro, palestra online, a Sinvexis, a mim, 40 manobras, William, pai, reaprendência, Patrícia, palestra gratuita OIC, e a mim, acoplementário. Antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós temos uma boa notícia aqui. A Apex acabou de doar uma vaga no primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas para aquele amigo da enciclopédia que renovar a sua assinatura ou fazer adesão durante o mês de junho. Então, quem renovar a assinatura, fizer adesão em junho, nós vamos sortear uma vaga. E aí, no dia 3 de julho, primeiro domingo do mês seguinte, nós vamos anunciar quem é o ganhador dessa vaga. Então, nós convidamos aqueles que estão com a assinatura atrasada, o que quer fazer a assinatura do programa Amigos, aproveite esse mês de junho, então, para concorrer, então, a essa vaga do primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai ser no dia 22 a 24 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los a participarem da palestra online Técnicas de Pesquisa Invexiológicas com o professor Flávio Amaral. Vai acontecer a partir das 15 horas. Maiores informações, entrem no site www.asinvex.org. Muito obrigado.
Boa tarde. O meu convite é para que você venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que acontece aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro. Esse é um curso sem pré-requisito, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, e se destina àquelas pessoas que querem dar um upgrade no uso das suas energias. Isso é, tornar-se mais efetivo na interassistencialidade através de um domínio maior das manobras energéticas. Maiores informações na recepção do CEEC. Obrigada. Olá, pessoal. Nós já estamos com a próxima turma do PAI, o Programa de Aceleração da Erudição, preparada. Vai ser uma turma que vai estudar o parapsiquismo. Nós vamos estudar biografias de grandes parapsíquicos. E para a elaboração dessa turma nós fizemos uma parceria técnico-científica com a pré-IC, a CIP, que é a Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial. Então nós vamos trabalhar junto, a maior parte dos professores que vão dar essas aulas são da CIP, estão se preparando bastante, e as biografias também são bastante interessantes. Então nós temos lá Chico Xavier, Eusápia Paladino, Arigó, Blavatsky, são várias biografias bastante interessantes. Quem tiver interesse nessa turma já pode se inscrever na recepção do CAEC, e o pessoal que nos acompanha agora à distância, online, também pode se inscrever. Para mais informações, você pode enviar um e-mail para contato@reaprendência.org. Lembrando que essa turma do PAI, ela tem a turma presencial e a turma online, à distância. E um rápido recado para nossos colegas de Porto Alegre. Nós temos agora, na próxima semana, o professor Marcelo da Luz estará em Porto Alegre lançando a obra Onde a Religião Termina. Não deixe de acompanhar o lançamento, a obra é excelente e as aulas do professor Marcelo também. Boa tarde, pessoal. Nós gostaríamos de convidar vocês para o próximo domingo, dia 19 de junho, às 9h30 da manhã, uma palestra gratuita no campus da OIC. O tema será Primeiros Socorros. Então, será apresentado por 2 palestrantes convidados pela OIC, os enfermeiros Gustavo Rezende e Jaime Carriello. Eles vão dar demonstrações de atendimento à parada de cardiorrespiratória, desobstrução das vias aéreas e primeiros atendimentos numa emergência, numa situação de acidente. Todos estão convidados, é gratuito, das 9h30 às 11h30 no campus da OIC, próximo domingo. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o próximo... Boa tarde a todos. O nosso convite é para o próximo acoplamentário, que vai acontecer no próximo final de semana, dias 17, 18 e 19 de junho. O tema desse acoplamentário vai ser alto rendimento evolutivo. Os EPICONs vão ser os professores Alexander Steiner e Félix Wong. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é paramutante, especialidade paramutanciologia. Obrigada e boa tarde a todos.